A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Sexta-feira, já acabou a semana, meus irmãos, e hoje mais um dia da nossa leitura diária referente à nossa lição número 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Nosso texto áureo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. A verdade prática também desta lição: a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Nossa leitura de hoje, sexta-feira, Atos capítulo 2, versículo 39. O tema que ele deu para hoje: a atualidade da promessa. Hoje nós vamos falar de como a promessa de Deus ela é contemporânea, até Jesus voltar, igual a profecia de Daniel, as 7 semanas de Daniel, que isso dá um bom estudo, hein, meus irmãos? Porque é a profecia que Deus deu a Daniel, que ela só vai ser completa o dia que Jesus voltar. Ela contou toda a história no passado, que já aconteceu, e ela continua em vigor até o dia que Jesus voltar. É a profecia mais contemporânea, é a profecia mais longa e mais duradoura, é a de Daniel. E esta promessa, que é a promessa do Espírito Santo, ela é até hoje. Nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 2, versículo 39. Vamos ao texto. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E o nosso Deus está chamando até hoje, meus irmãos. Então, hoje a palavra está sendo pregada, hoje pessoas estão ouvindo, estão sendo convencidas pelo Espírito Santo e estão se convertendo, se batizando, sepultando o velho homem, renascendo em Cristo, segundo a verdade que é Cristo, o verbo vivo que desceu do céu e habitou entre nós, com as palavras de salvação que estão registradas aqui neste livro. E mediante esta verdade, através de pessoas que já receberam o Espírito Santo e pregam a palavra de Deus, porque nós já falamos disso aqui, meus irmãos, sem Cristo é impossível fazer a obra dele mesmo, não tem como. Por isso ele enviou do seu Espírito para habitar em nós podermos pregar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele convence a pessoa que ouve, se a palavra for a verdade, for a palavra pregada pelo próprio Cristo, habitando em nós, através do Espírito Santo. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí essa pessoa ouve a verdade, que é poderosa para mudar, para transformar, e essa pessoa é convencida que ela precisa, que ela está morta, que ela é escrava do pecado e que ela precisa ser liberta disso, se arrependendo e a partir de então mudando a sua vida. Meus irmãos, literalmente, quem ouve a palavra de Deus, recebe a fé, crê, se arrepende, se batiza, sepultando, literalmente, meus irmãos, matando o velho homem e renascendo nova criatura, em espírito e em verdade. Ela muda, ela não faz as mesmas coisas, ela tem uma transformação da mente, das atitudes, ela dá testemunho, ela é reconhecida, não só pelos que estão à sua volta, mas também por todo o mundo espiritual, por todo o reino espiritual, tanto o reino das trevas quanto o reino dos céus. Os anjos dos céus a reconhecem, os demônios a reconhecem e o nosso Deus mora dentro dessa pessoa, habita dentro dessa pessoa, é novidade de vida, é nova criatura. Não existe outra forma de se achegar a Deus, não existe outra forma de ser liberto do pecado. Nós ontem falamos sobre quando Jesus foi até Lázaro, que já estava morto há 4 dias.
Jesus, do lado de fora do sepulcro, ele chama Lázaro para fora, manda que Lázaro seja liberto de tudo aquilo que o enrolava, que tapava a sua visão, e manda ele seguir. Então Jesus, quando veio, se fez carne, habitou entre nós, ele não veio para nos deixar aqui, nos manter aqui cegos e amarrados pelas coisas desse mundo, né, que simboliza o sepulcro, um lugar escuro de trevas, com cheiro de morte, um local de morte. Não, o Senhor Jesus veio, pega esse morto, esse defunto que somos nós antes de conhecer Jesus, o convence, aviva, assim como na visão de Ezequiel, onde Deus manda que o profeta, ele profetize, que ele fale, que ele dê a palavra sobre aquele monte de ossos, sobre aquele monte de mortos e de defuntos ali, e eles começam a voltar à vida. Assim é a palavra de Deus, assim é o evangelho que o nosso Senhor Jesus veio trazer. E assim Jesus, do lado de fora do sepulcro, chamando Lázaro para fora. Jesus falou isso várias vezes: o meu reino não é deste mundo. Ele também diz: não acumule tesouros aqui na terra, acumule tesouros no céu. Não viva segundo este mundo, mas viva segundo a minha palavra, a minha verdade. Ou seja, o tempo todo o Senhor deixou bem claro: você neste mundo é um defunto andando e respirando, que quando terminar a sua estadia aqui, você está condenado. Nascemos mortos e condenados. Jesus veio e chamou para fora. Jesus vem para nos tirar do mundo. Ok? Nos separar do mundo. Enquanto ele não volta, nós vivemos separados. Isso significa santificação. E como é que eu me santifico? Como é que eu me separo do mundo? Depois de ter ouvido a palavra, me arrependido, me batizado, né? Sepultado o velho homem, matado o velho homem, sepultado o velho homem, renascido, nova criatura, em espírito e em verdade, e vivendo em novidade de vida. Para fazer isso, só mediante a palavra. Palavra, Bíblia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É no caminho, que é Jesus, na verdade, que é a palavra, e em vida. Por quê? Quem não conhece Jesus, quem ainda não se arrependeu dos seus pecados, não matou e sepultou o velho homem e renasceu em Cristo Jesus, continua morto, mesmo que andando e respirando sobre essa terra. Jesus convidou um jovem para segui-lo. E esse jovem disse para Jesus: Senhor, deixa eu enterrar meus pais primeiro. Talvez os pais dele estivessem ainda velhinhos e ele queria esperar os pais morrer para enterrar os seus pais. E também tinha uma tradição que era muito rigorosa e os filhos precisavam cumprir, que era: depois que os pais morrem, os filhos enterravam seus pais. Mas depois de um tempo, se não me falha a memória, era 1 ano, o filho tinha que ainda recolher os restos mortais, os ossos dos seus pais, e colocar em uma caixa e sepultar em outro lugar. Aí sim o sepultamento estava completo. Isso era uma honra, o filho tinha que fazer isso pelo pai. Então, não sabemos ao certo se o filho ainda estava com os pais velhinhos, né? E ele precisava enterrá-los, depois de 1 ano fazer esse processo de pegar os ossos e engavetar os ossos, ou se já estava no processo de aguardar para engavetar os ossos. Ele queria só que Jesus esperasse isso, porque ele precisava cumprir, né, essa coisa daqui, do mundo, costumes humanos. E Jesus disse para ele assim: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Ou seja, Jesus queria tirar ele da morte para a vida, da forma que eu estou aqui explicando para os irmãos, que mesmo andando sobre essa terra, respirando, trabalhando, seguindo o curso aqui nesta terra, nós podemos estar mortos, se ainda não estivermos renascidos em Cristo Jesus. E Jesus falou para ele: deixe que os mortos, esses que andam, respiram por aí, mas ainda não foram salvos, não querem a salvação, enterrarem os seus mortos, os que já estão mortos mesmo, que já estão sepultados. Então, mortos enterrando mortos. Antes, venha para mim, venha para a vida. Mas esse jovem preferiu ficar e cumprir os rituais humanos, os rituais deste mundo. Ou seja, a gente tem que se desprender disso aqui, meu irmão, em todas as áreas. Tá? A gente tem que guardar tesouros no céu, que é trabalhando para o reino, usando os nossos dons e talentos e recursos, que tudo vem do Senhor, porque nós não temos e não somos nada. Tudo que você possui de material, tudo é do Senhor. Não existe nada criado que não pertença a Ele. Nós estamos apenas usando, usufruindo. Amém, meus irmãos? Nós não somos nada. Se nós morrermos aqui nesse mundo sem conhecer o Senhor Jesus e sem entregarmos a nossa vida para Ele e renascermos nele, nós continuamos sem ser nada, porque o que é uma passagem por esse mundo, por mais que você viva muito, por mais que você viva 100 anos, o que são 100 anos
diante de uma eternidade, diante do infinito. Agora, mais importante ainda é uma eternidade longe do Senhor. Você passou 100 anos aqui nessa terra. Depois você deixa de existir nessa terra e você vai passar a eternidade longe do Senhor, ou você vai passar a sua eternidade ao lado dele, governando com ele, vivendo na glória, na eternidade, junto com ele, com tudo que existe de melhor. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos entender. Se nós entendermos que esta passagem nesse mundo é algo muito, muito insignificante, por mais que você ache muito importante, por mais que você tenha muitas coisas, por mais que você tenha muitas pessoas à sua volta, que a sua vida seja muito boa e você goste muito de viver aqui neste mundo, mas o que você acha de uma eternidade longe do Senhor ou com o Senhor? 100 anos vivendo aqui ainda é insignificante diante de toda uma eternidade. Certa vez o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão muito clara e eu um dia vou ter a oportunidade de pregar isso numa igreja, quando o Senhor tocar no meu coração para assim fazê-lo. O Senhor me deu uma visão de que eu estava em um púlpito pregando a palavra de Deus e eu pegava um barbante grande, chamava uma criança da igreja, dava a ponta daquele barbante para aquela criança e pedia para que ela caminhasse com a ponta daquele barbante até a porta da igreja. Lá tinha um diácono na porta da igreja. Eu pedia para aquele diácono segurar aquela linha e aquela linha ficava esticada no meio de toda a igreja até onde eu estava. Depois eu peguei 2 fitas, uma fita branca e uma fita vermelha. E eu pedi a uma outra criança, bem pequenininha, que pegasse aquela fita e amarrasse, escolhesse um ponto daquela linha que estava esticada do púlpito até a porta e que ele amarrasse em algum ponto, escolhe um ponto e amarra. E aquela criança foi lá e amarrou aquela fitinha num ponto determinado daquela linha comprida que ia do púlpito até a porta. Depois eu perguntei qual era a pessoa mais velha que tinha na igreja. E era uma senhora de mais de 90 anos. E eu perguntei, a senhora consegue amarrar essa fita em algum ponto desta linha? E ela sim, levantou-se com a ajuda de outra pessoa, tudo isso na visão, meu irmão, e amarrou essa fita em outro ponto distante daquela criança. E as pessoas ficaram sem entender, curiosas. E aí, meus irmãos, mediante esta visão, o Senhor queria me dizer que, independente de vivermos 5 anos ou 90 anos aqui nesta terra, é muito pouco para uma eternidade, né? Precisamos imaginar esta linha como a eternidade, que não teve início e não terá fim. Essa visão foi muito clara para que eu entendesse que a passagem por este mundo, ela é muito pequena, muito insignificante mediante a uma eternidade que está por vir, porque nós existiremos eternamente, mas existiremos vivos ou mortos. O homem que não conheceu a Deus como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho, que ele enviou para que nos salvasse da morte do pecado, nasceu neste mundo morto em delitos e pecados por conta do pecado de Adão, imagem e semelhança de Adão, caído, afastado de Deus, morto, se não conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho, que é a salvação, o Cordeiro vivo, que tirou o pecado do mundo, vai continuar morto, eternamente, longe, distante do Senhor, mas não terá mais nem esta misericórdia, que nos faz acordar e respirar, andar e existir sobre essa terra por este tempo determinado, que pode ser apenas 5 anos, como pode ser 90 anos, mas em uma eternidade. E também poderemos passar a nossa eternidade, assim que deixarmos de existir aqui nesta terra, podemos passar a eternidade no lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Mas Adão, pela desobediência, nos condenou à morte e ao pecado, à escravidão ao pecado. Mas o Senhor Jesus veio e nos resgatou, porque só através de Jesus. Então, nós vamos, através de Jesus, renascendo
como nós falamos muito aqui hoje já, renascendo, vivendo em novidade de vida, segundo a verdade, a palavra que é o próprio Cristo, o Verbo vivo que desceu do céu, exatamente para que nós vivamos em novidade de vida, segundo esta verdade, esta palavra, e poderemos ser chamados filhos de Deus. Vamos ser adotados novamente por Deus. Vamos ser adotados por Deus, sermos filhos de Deus e poder morar na glória com Ele, ao lado de tudo que é bom. Pense, Jardim do Éden, algo maravilhoso e perfeito. O homem nunca deveria ter saído dali, mas ele desobedeceu e foi tirado dali e foi colocado em terras áridas, com a misericórdia de ainda poder trabalhar com o suor do próprio rosto, mesmo com todos os problemas, os espinhos, os problemas, as doenças, o envelhecimento, a morte. O Senhor prometeu a salvação e o homem, pela misericórdia, não foi consumido. Mas chegará o dia que o Senhor Jesus vai voltar e todo aquele que não creu, que não obedeceu e não viveu em novidade de vida, não nasceu de novo, vai ser separado de tudo, até da misericórdia. Não restará mais nada, somente uma alma no escuro, sem sentir, sem ver, sem ouvir nada, apenas lamentando no remorso de não ter acreditado e vivido e aceitado a vida. A vida não está sendo oferecida. É nós que temos que querer a vida. Amém, meus irmãos? Já nascemos mortos, mas nós precisamos querer a vida que nos está sendo apresentada. Amém? Então, aquele que aceitar a vida, aquele que obedecer, aquele que crer, aquele que viver em novidade de vida, irá para o Éden, voltará para o Éden, adotados por Deus e viverá eternamente na glória, com tudo de bom que o Senhor tem para nos oferecer. Amém? Então, meus irmãos, que o Espírito Santo possa fazer com que essa palavra seja entendida por você, que você possa ter uma sexta-feira abençoada, juntamente com o Espírito Santo, te revelando e te mostrando tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para a sua vida. Amém? A paz do Senhor.